Glória a Deus, irmãos, graça e paz, né? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Olhando aqui para alguns, né? Que eu já nasci aqui, né? Assim, alguns me lembram de mim bem pequeno, mas eu tive 13 anos fora de Manhuaçu, né? Tive viajando para Juiz de Fora, fiquei um bom tempo em Juiz de Fora, lá na Metodista Central, lá pude ter uma experiência muito forte com Deus lá e voltei para os caminhos do Senhor, né? Tive a minha experiência real com o Espírito Santo. Depois eu fui para São Paulo, né? E rodei também, morei em Portugal um tempo e morei em Singapura, na Ásia. E durante esse tempo, né, Deus ministrou muito ao meu coração e tudo, e hoje é uma grande alegria, porque eu já preguei em várias metodistas, já preguei em algumas batistas, já preguei em assembleia, já preguei em algumas igrejas, mas eu nunca havia ministrado aqui nessa igreja. Então, assim, é um motivo de muita alegria, de muita honra estar aqui hoje, assim, né? Eu não tenho nem palavras aqui para agradecer. O pastor me deu essa oportunidade aqui na semana passada, e eu fiquei, assim, realmente, assim, ainda estou um pouco, assim, né, emocionado, assim, honrado de estar aqui, porque a gente sabe o peso que é, a honra, né, quando a gente entende que não existe nada melhor, não existe nada maior do que a presença de Deus, do que estar ministrando, do que estar neste lugar, né? A gente sabe que a gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor trouxe cada um aqui para ouvir uma palavra. Mas antes de tudo, eu queria dar honra à minha família, né? Assim, a Aline está ali atrás, o Henrique, para quem não conhece, a Aline está ali de pé ali, olha, Aline, dá um tchau ali. Glória a Deus. Sempre sonhei em fazer isso, né? Apresentar a minha família aqui no altar. A gente ora, a gente quer sempre que a nossa família esteja no altar, né? A gente sabe que não existe lugar melhor, não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. E eu falei assim, sempre quando eu às vezes pregava, quando eu era solteiro, em conferências de jovens, em algumas oportunidades, eu falava assim, quando eu crescer, quando eu casar, eu quero apresentar minha esposa, meu filho, Henrique ali, está pequenininho ali, com 9 meses, vai fazer 10. E é uma grande honra e alegria, né, estar aqui ministrando para os irmãos. Eu estava pensando aqui comigo, né, estava orando assim, sobre uma palavra para trazer para a igreja. E antes de compartilhar isso, Deus me trouxe assim, tantas memórias importantes da palavra de Deus, né, assim, e eu queria perguntar para os irmãos, vocês estão animados de estar aqui hoje? Glória a Deus. Quantos estão bem animados de estarem hoje? Na presença de Deus, glória a Deus. Não existe nada melhor, meu irmão. Não existe outro lugar que você poderia estar. Não existe nada que a gente possa falar ou pensar. Mas hoje Deus te trouxe aqui neste lugar. E no melhor lugar. Muitas das vezes a gente não dá valor para aquilo que Deus tem feito. Isso acontece muito. Muitas das vezes, quando eu morei em Portugal, não existia nenhuma igreja que tinha culto à noite. E as igrejas lá tinham 2 jovens, eu e o filho do pastor. E o resto eram irmãos de muito tempo na igreja, na caminhada. E no lugar que eu morei na cidade, chamada Guimarães, o evangelho, né, a palavra de Deus, estava bem morta, assim, né? Não existia muito a pregação, a ministração da palavra. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui com essa igreja cheia, cheia de jovem, cheia de vigor. Então que a gente possa valorizar a palavra de Deus, valorizar cada momento, porque estar na presença de Deus é um privilégio. Muitas pessoas acham que é um peso estar aqui. Mas quando você muda a sua mentalidade sobre o que é estar na presença de Deus, sobre o privilégio de estar debaixo da graça do Senhor, tudo muda na nossa vida. A gente muda até o semblante, porque a gente começa a ter uma visão de gratidão sobre o lugar que Deus nos colocou. Quantas pessoas às vezes ficam na jornada, reclamam, falam tantas coisas, mas não valorizam o fato de estarem na presença de Deus. E hoje nós estamos aqui, o Senhor está aqui conosco. E eu queria que a gente pudesse abrir aí na palavra, lá em Colossenses 3, 23 e 24. Assim que todo mundo estiver aberto aí, eu já vou começar a ministração. Glória a Deus. Antes de tudo, eu queria estar orando novamente aqui pelos irmãos. Amém? Senhor Jesus, ó Pai, Senhor,
abre os nossos olhos aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, ó Pai, que não seja eu falando neste lugar, mas seja o Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Pai, revele Jesus a cada coração aqui, ó Pai, porque onde Jesus está, vidas são transformadas, ó Pai. Onde a palavra é ministrada, a Tua presença, Pai, é declarada. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, o Teu Espírito Santo, nos revele Jesus neste lugar. Porque Jesus é a esperança do mundo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o nome de Jesus neste lugar. Que Jesus seja o centro deste lugar, Pai. Nós colocamos Jesus no mais alto lugar aqui, ó Pai. Exaltamos aquele que era, aquele que há de vir, aquele que todo joelho se dobrará, ó Pai, aquele que é o príncipe da paz, ó Pai, o Pai da eternidade, ó Pai, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ó Pai, nós te exaltamos aqui. Se alguém aqui entrou desanimado, Pai, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, mude a fé dessa pessoa, ó Pai, mude a realidade dessa pessoa, transforme a mentalidade dessa pessoa, Pai, para que possamos estar aqui num único propósito, Pai, de exaltar e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Irmãos, a palavra de Colossenses 3, 23 e 24 é uma palavra que Deus tem ministrado há muito tempo no meu coração, uma chave que Deus me deu há muito tempo sobre uma vida cristã por inteiro. Muitas pessoas vivem pela metade, seja no casamento, seja nos relacionamentos, seja nas amizades, seja no trabalho. Quantas pessoas são mornas? Quantas pessoas não se entregam naquilo que estão fazendo? É muito ruim, não é mesmo? Uma pessoa que não se entrega no casamento, por exemplo, que não se entrega no seu trabalho. Ela está ali, mas por trás ela está falando do chefe. Que as pessoas que não se entregam nos estudos, ela está ali, mas ela está lá no fundão, fazendo alguma coisa. Que não se entregam no meio do corpo de Cristo, da igreja. Ela está ali, mas a mente dela está em outro lugar. O pastor está falando X, ela está indo lá para o Y. O pastor está dando uma direção, o pastor tem uma visão, a pessoa está em outra. Se vocês não sabem, divisão nada mais é que duas visões. Pessoas divididas nunca crescem na vida. Pessoas que não têm clareza do propósito, da visão que está seguindo, da direção, que vivem pela metade, confusas e divididas, nunca crescem. Seja no casamento. Você já viu aquela pessoa que não se entrega dentro de casa, no casamento? Muito dificilmente ela vai conquistar, seja a sua esposa, seja o seu marido. Ou a pessoa que está pela metade na igreja, tem dia que ela está afim de vir, tem dia que não está, tem dia que ela está afim de fazer alguma coisa, tem dia que está. Por quê? Falta muitas das vezes propósito. Nós vamos ler a palavra lá em Colossenses 3, 23 e 24. Vamos levantar? Amém? Uma palavra bem simples, mas tem falado muito comigo. Amém? A palavra diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, pois servi a Cristo, o Senhor. Vou ler de novo, o 23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém. Pode sentar. Irmãos, repitam comigo aí. Tudo é tudo. É tudo. Amém. Bem simples. Tudo que vocês fizerem, tudo. E aí tem algumas traduções que falam, sejam por palavras ou ações, façam de todo o coração. Quantas pessoas fazem as coisas pela metade? Foi a primeira palavra que eu disse aqui no início da ministração. Quantas pessoas ficam divididas? Em que lugar congregar? Na família que está? No trabalho que está? E a palavra, quando diz tudo, é tudo. Tudo que você fizer, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. E eu estava refletindo, orando a Deus, eu falei assim, Deus, por quê? Porque muitas das vezes a igreja, quantas coisas são ministradas, domingo após domingo, semana após semana, célula após célula, e as pessoas não se entregam. E as pessoas não vivem a realidade que elas precisariam viver. Como diz o nosso irmão aqui, no texto ali de Jeremias, né? O Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma vida, né, de esperança. E quantas das vezes, e esse texto vai dizer também sobre
né, de fazer quando você fizer de todo o coração. Né, até a palavra elencou com essa aqui. E quantas vezes nós, como igreja, fazemos as coisas pela metade? E eu estava orando a Deus, falei assim, Deus, por que as pessoas na igreja, né, na nossa realidade, nos casamentos, né, isso nos trabalhos, é difícil você encontrar alguém que dê exemplo no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, lá, da faculdade, no ambiente da igreja. Poucos se destacam, poucos realmente fazem de coração, de todo o coração. E o primeiro ponto que Deus me trouxe, dos 3 pontos que Deus me trouxe sobre isso, é que precisamos entender que o reino de Deus é o nosso melhor investimento. Eu estava pesquisando na palavra, Jesus, quando ele veio na terra, né, no Novo Testamento ali, a palavra reino de Deus, ou reino dos céus, aparece em 133 vezes no Novo Testamento. Então Jesus, por onde ele andou, quem está na escola de discípulos ali sabe que às vezes eu falo isso. Por onde ele andou, Jesus anunciou o reino de Deus. Então Jesus, por onde ele passava, ele dava ou alguma parábola sobre o reino de Deus, ou alguma chave sobre o reino de Deus. E ele falou todo o tempo do ministério de Jesus, ele veio. Qual que é a principal oração de Jesus que a gente vê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma das principais orações de Jesus foi, venha o teu reino. E a gente vai ver quantas vezes Jesus fala parábolas sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como uma pérola preciosa. O reino de Deus é como um fermento que cresce. E Deus vai falando, né, através de Cristo, Jesus vai trazendo aqui na terra muito sobre o reino de Deus. Então a palavra de Mateus que fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quantas das vezes Jesus fala sobre o reino de Deus? Jesus, ele trouxe o reino de Deus para a terra, para implantar. Tanto que ele fala assim, ó, quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como ela no céu, né? Na terra como ela é no céu. E quantas pessoas vivem presas, não se entregam pela metade, porque muitas das vezes elas estão focadas no reino terrestre. Elas estão servindo a Deus, às vezes com as melhores motivações, mas estão servindo o reino dessa terra. E nós, como filhos do reino de Deus, e o reino de Deus é algo muito maior, e é, por exemplo, o grão de mostarda. Por que Jesus fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é a menor semente que existe. Mas ela se torna muito grande, ela se torna um fruto muito grande. Então Jesus, ele vai dizer muitas das vezes ele vai falar assim, o reino de Deus não é aparente, ele não é como algo aparente, que as pessoas vão notar, como muitas das vezes o reino dessa terra vai indicar. Então muitas das vezes nós como igreja, nós como povo de Deus, não nos entregamos por inteiro, de todo o nosso coração como ao Senhor, porque muitas das vezes nós estamos olhando para o reino dessa terra e não para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E será que nós temos buscado o reino de Deus? Será que o reino de Deus tem sido o nosso alvo? Será que o reino de Deus, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade? Será que ele tem feito parte das nossas vidas? Fica a reflexão. Muitas das vezes nós estamos focados em outros reinos. E muitas coisas nos aparecem. Então, e a palavra diz que as sementes lançadas no reino de Deus frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. E muitas das vezes nós temos lançado sementes no reino dessa terra. Quantas das vezes nós fazemos coisas fora da vontade de Deus, fora do reino do Senhor, sem buscar antes o reino de Deus, sem buscar em primeiro o reino de Deus. E uma das chaves para a gente buscar o Senhor por completo é o reino de Deus. O reino de Deus, venha o teu reino. O que Jesus veio trazer sobre essa terra? O reino de Deus. Então, quando Jesus, um dos primeiros momentos dele, quando ele vai pregar, ele fala assim, é chegado a vocês o reino de Deus. João Batista premedita, né, sobre o reino de Deus. Ele vai anunciando, né, que vai a vinda de Cristo.
E é chegado a vocês o reino de Deus. E muitas vezes a igreja carece, porque não tem a noção, a primazia do reino de Deus. O segundo ponto, meus irmãos, nós temos que fazer tudo como se fosse para Ele. Muitas das vezes estamos aqui na igreja, estamos servindo o nosso trabalho, estamos no nosso, porque a maior parte da nossa vida não está aqui no domingo. A maior parte da sua vida está quando você está dentro da sua casa, quando você está lá no seu trabalho. E até o meu pastor ele falava assim, as primeiras decisões mais importantes da sua vida em primeiro lugar, Jesus, o reino de Deus. Segundo lugar, a pessoa que você vai casar, e por isso que eu escolhi a Aline, com certeza. A pessoa que você vai casar, porque é a pessoa que você vai viver o resto da sua vida. Você vai firmar uma aliança, e é uma escolha que você tem que orar muito, né? Que você tem que buscar muito, porque você vai conviver com ela a sua vida. Você vai compartilhar a sua intimidade. Em terceiro lugar, onde a gente passa mais tempo é no trabalho, ou nos estudos. A gente passa, às vezes, eu conheço pessoas que trabalham 14 horas por dia. Mas, normalmente, as pessoas trabalham de 8 a 10 horas por dia. Né? Mas, assim, lá em São Paulo, né, eu conheci muita gente que trabalha 14 horas por dia, ou até mais. Mas, e glória a Deus que Deus me trouxe para a minha terra aqui, né, para Minas Gerais. Aqui o povo é mais tranquilo. Quê? A terra que mana leite e mel, glória a Deus. Então, meus irmãos, muitas das vezes, né, nos nossos ambientes, nas nossas escolhas, né, assim, e uma das chaves que esse texto de Colossenses diz, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como ao Senhor. Quando eu entendi essa chave na minha vida dessa palavra, e a palavra, quando ela é lida, a rema, proclamada, ela traz vida, ela muda a mente, ela muda a realidade, o que acontece? A gente começa a agir diferente. Quando eu comecei a entender isso, porque eu vim de um ambiente, muitas das vezes, que as pessoas na igreja não davam exemplos fora da igreja. E aí eu falei assim, Deus, misericórdia, eu não quero ser assim. Senhor, misericórdia, me dê a palavra, né? Me dê algo para que a gente possa ser luz, sal desse mundo, como o Senhor já declarou sobre nós. E aí o Senhor me deu essa palavra. E tudo que você fizer, Pedro, e tudo que você fizer, né, cada um aqui, faça de todo o coração como ao Senhor. Quando o Senhor me deu essa palavra, um dia eu estava lá desanimado, lá na faculdade, fazendo mestrado, e eu falei assim, Deus, não estou muito afim de fazer isso aqui. Eu já estudei engenharia, passei em cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, estudei demais na vida. Senhor, eu quero desistir desse negócio. E o Senhor falou comigo assim, tudo que você fizer, se eu te dei, faça de todo o coração. Não aos homens, mas ao Senhor. E quando eu entendi essa chave na minha vida, eu falei assim, eu ia para a faculdade de manhã, eu falei, Senhor, eu estou aqui para o Senhor. Levantava de manhã cedo, lá para as 6 horas, né? Tem alguns aí que acordam 5 horas, 6 horas. Eu levantava de manhã, eu falei, Senhor, eu estou levantando aqui para o Senhor, é um dia para o Senhor. E aí quando eu comecei a estudar, fazer as coisas dessa forma, tudo que eu tinha que fazer, não só na igreja, porque eu era aquele cara que fechava a igreja, né, era o último a sair e um dos primeiros a chegar, naquela época, né, que Deus me deu essa palavra. E aí, o Senhor me trouxe muito assim, Pedro, tudo que você fizer, não importa se é muito, se é pouco, se é lá ou aqui, se é para lá ou para cá, se é para o seu cônjuge, se é para a pessoa que está ali, se é para o seu amigo, faça para mim, como ao Senhor. E se como ao Senhor é importante, por quê? A gente não pode dizer que ama a Deus, que a gente não vê, se a gente não ama os nossos irmãos que a gente vê. Então, muitas das vezes, as nossas ações práticas do nosso dia a dia, elas são demonstradas como a gente age no nosso dia a dia. Como a gente lida com as pessoas, como a gente enxerga as pessoas e tudo mais. E Deus começou a me dar essa palavra, eu falei, Senhor, eu vou estudar aqui para o Senhor. Eu vou fazer isso aqui para o Senhor. E aí a minha orientadora lá do mestrado falou assim, Pedro, por que você faz tão diferente? Você fica aqui até mais tarde às vezes, ninguém te pediu, eu não te pedi para fazer isso aqui, por que você está correndo atrás disso e tudo mais? Aí no meu coração o Senhor falou assim, é porque eu estou fazendo para o Senhor, eu não estou fazendo para o homem. Porque se fosse para o homem, eu já teria desistido.
Se fosse parar as pessoas, eu já teria caído fora. E quantas coisas na vida são assim? Às vezes nosso trabalho lá, amanhã é segunda-feira. Aí já tem aqueles ali, nossa, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar, tem que acordar cedo e tudo mais. Mas pensa bem, se você pensar nesse texto, tudo que eu fizer, eu vou fazer para o Senhor. Amanhã, então, eu vou trabalhar para o Senhor. Olha que bênção, meus irmãos, como é que o nosso trabalho não seria? Como é que amanhã eu vou tratar minha esposa para o Senhor? Amanhã, aquilo que eu vou fazer para minha esposa, eu vou fazer como para o Senhor. Amanhã, aquilo que eu vou fazer no meu trabalho vai ser como para o Senhor. E as pessoas vão notar isso. Por quê? Porque quando a gente faz para o Senhor, é diferente. Quando a gente faz para o homem, a gente vai até certo passo, e a gente trava. Quantas pessoas dentro da igreja, muitas das vezes entraram empolgadas, animadas para fazer alguma coisa para o pastor, para fazer isso, para fazer aquilo, mas aí uma hora elas se frustraram, seja com alguém, seja com a situação, ou seja fisicamente também, e elas pararam. Alguém conhece alguma pessoa assim? Que parou no meio da jornada? Acho que todo mundo aí. Então, meus irmãos, a segunda chave é fazer tudo como para Ele. Então, tudo que você faz na sua vida, a vida cristã não é só aqui. A vida cristã não é só no trabalho também. A vida cristã não é só dentro de casa. A vida cristã é uma vida completa, por inteiro. E se a gente entender onde a gente estiver, cada um aqui que está aqui ouvindo essa palavra hoje, é um ministro do reino de Deus. É um filho do reino. Você é um agente do reino de Deus lá no seu trabalho. Onde você está, ninguém mais está. Não existe uma outra professora no lugar que você está. Não existe outro administrador no lugar que você está. E se existir, não existe ninguém igual a você lá dentro. Com a influência que você tem no lugar que Deus te colocou. Então, meus irmãos, muitas das vezes, o lugar que Deus te colocou é para ser agente do reino, ali naquele lugar. Mas muitas das vezes a gente faz pela metade, porque a gente não está entendendo que tudo, exatamente tudo, e é simples essa palavra, é para o Senhor, é como para o Senhor. Então, a maneira que você trata o seu funcionário, a maneira que você trata o seu líder, a maneira que você se envolve nas coisas, é para o Senhor. E aí eu fico olhando assim, eu fico orando a Deus, Senhor, se é para o Senhor, que eu possa ir uma milha a mais, que eu possa dar mais um passo. Porque Jesus, quando esteve nessa terra, eu fico imaginando de quantas vezes, ele pensou, às vezes, em desistir. Em um dos momentos, ele falou, Senhor, se necessário, afasta de mim esse cálice. Por quê? Quantas vezes ele foi traído? Quantas pessoas viraram as costas? Quantas pessoas mudaram o comportamento com ele? E confrontaram, inclusive, ele. Então, muitas das vezes, meus irmãos, se a gente olhar para o homem, fizer as coisas do nosso dia a dia para o homem, e não fizer tudo para o Senhor, a gente vai se frustrar. E aí, por isso que muitos cristãos estão desanimados. Por isso que muitos cristãos não dão testemunho nos seus lugares de influência. E eu creio aqui em uma igreja que é agente do reino de Deus nessa cidade. Eu creio aqui numa igreja que onde vocês chegarem, a gente está espalhando a luz de Deus. Por quê? Porque a gente é sal e luz. E sabe por que a gente é sal? Porque o sal gera sede nas pessoas. E o evangelho é a resposta que o mundo precisa para as pessoas. A Bíblia diz que o reino de Deus é o quê? Não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A própria Bíblia diz isso. E o que o mundo hoje está buscando? Paz, alegria, não é? O que as pessoas hoje lá fora, se eu perguntar, uma vez eu fui fazer uns evangelistas, o que as pessoas lá fora estão buscando? Paz, alegria e justiça. E a Bíblia diz que o reino de Deus é o quê? Paz, alegria, justiça e alegria no Espírito Santo. E nós temos, como agentes do reino de Deus, como filhos de Deus nessa terra, nós temos a resposta que o mundo precisa. E o mundo tem uma paz passageira, uma alegria passageira, e nós temos a paz que excede o entendimento. E nós temos a alegria que é do Espírito, que é uma alegria eterna que jorra dentro de nós. E nós temos a justiça de Deus em Cristo, que é revelada em Jesus, que foi a obra completa dele, mas em outra hora eu falo sobre justiça. Então, meus irmãos, nós somos sal por quê? Porque o sal gera sede.
E o que o mundo tem sede? De paz. Eu tenho ouvido muitas pessoas que eu estou no comércio agora, estou fazendo consultoria por aí, e trabalho de home office, né, e converso com muitas pessoas. A maioria das pessoas, às vezes, estão insatisfeitas, estão desanimadas com a vida, que eu venho conversando ultimamente, e elas falam assim, eu preciso de paz, preciso de sossego, eu preciso de alegria, preciso ser feliz. E a gente vê que essa alegria que eles estão buscando está no reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito. E nós temos essa resposta no reino de Deus, que a gente deve buscar em primeiro lugar. Mas muitas das vezes, nós como igreja, como povo de Deus, não estamos sendo agentes de influência nos lugares que Deus nos levantou. E Deus quer levantar uma igreja que vai sair daqui, empresários, trabalhadores, professores, pessoas que vão ser agentes do reino de Deus, onde elas vão estar. E elas vão fazer tudo para o Senhor. Tanto que as pessoas vão falar assim, poxa, por que fulano faz o trabalho? Todo mundo tem um monte de gente que faz isso aqui. Mas por que o do fulano é diferente? Por quê? Porque você está fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Então, meus irmãos, Paulo tem uma carta lá em Gálatas que ele fala assim, acaso busco eu a aprovação dos homens? Paulo tinha muita convicção que a vida dele era para o Senhor. Tudo que ele fazia, porque se Paulo buscasse a aprovação das pessoas, ele não teria sido preso, ele não teria enfrentado tudo que ele enfrentou pelo Evangelho. Então, meus irmãos, tudo que você fizer só faz sentido se for para ele, principalmente nós que somos cristãos. Quantos cristãos estão fazendo as coisas para agradar as pessoas? Estão em rodas para agradar as pessoas, estão em lugares para agradar as pessoas, estão fazendo muitas coisas para agradar as pessoas, mas poucos estão buscando a aprovação do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. E só não desanima quem faz tudo para Ele. Tudo na vida é passível da gente desgastar. É muito comum a gente ver muitos cristãos hoje, por isso que a gente tem um número muito grande de desigrejados nas igrejas, desgastados, as pessoas não querem ouvir muito falar e tudo mais, isso é super comum, e eu sei que existe muito aqui na cidade, mas só não desanima na jornada quem faz tudo para Ele. Então, se você está desanimado hoje, se você veio aqui de alguma forma desmotivado, desanimado, se você perdeu a sua integridade, porque integridade não é ser perfeito, integridade é você ser inteiro naquilo que você faz. Integridade é você se entregar por inteiro. E cada um, Deus conhece o coração de cada um, e Ele sabe a integridade do coração de cada um. Ele sabe o quanto você pode ir, até onde você pode ir. E Deus não nos dá nada que a gente não suporte. E Ele sabe a sua integridade. Porque muitas pessoas acham que integridade é ser perfeito, é não errar. Isso não existe. Integridade é ser inteiro, é você se envolver, é você se deixar levar ao Senhor. Né? Fazer tudo como ao Senhor. Então, meus irmãos, só não desanima na jornada quem faz tudo para Ele. Se em alguma coisa na sua vida você deixou de fazer algo para o Senhor, porque você achou que estava servindo algum pastor, porque você achou que estava servindo algum chefe lá do seu trabalho, porque você achou que estava servindo algum professor, você está enganado. Tudo que você fizer, você está servindo como para o Senhor. As pessoas que Deus colocou na sua vida. E Deus, Ele fez um corpo de Cristo maravilhoso, que está aqui, uma parte dela, para ser vinculado em amor. E para que cada um aqui fosse aperfeiçoado, assim como um ferro afia outro ferro, com os atritos dos relacionamentos. Assim como cada relacionamento, quanto mais intenso ele é, mais atrito ele tem. Assim Deus criou a igreja, para que todos nós, como igreja, fôssemos afiados, aperfeiçoados, e servíssemos uns aos outros em amor de todo o coração. E muitas das vezes na jornada, eu tenho visto, e isso também serve para mim, muitos irmãos que em muitos momentos desanimaram, muitos momentos estão servindo de qualquer forma, estão achando que estão servindo as pessoas, mas no fundo, tudo que a gente faz como cristão, tem um texto que fala assim, tudo que você fizer, seja comida, faça para a glória de Deus. Muitos cristãos estão desanimados, pararam na jornada, porque olharam para as pessoas e deixaram de fazer como para Ele.
E isso é muito importante, meus irmãos. Se a gente perde esse princípio, é muito fácil a gente cair na religiosidade, no dia a dia, no desânimo, e as pessoas não vão ver o sal em nós. E as pessoas não vão ter sede de servir ao Cristo que a gente serve. E as pessoas não vão ter sede de olhar para nós e querer buscar aquilo lá. Poxa, o que tem nessa pessoa que me faz querer vir aqui? O que tem de diferente nessa pessoa que ela serve com uma alegria que eu nunca vi? Parece que eu não fiz nada para ela. Quando eu entrei aqui na igreja, algumas pessoas até me deram alguns testemunhos de alguns irmãos que, poxa, eu nunca fiz nada para ele, e ele veio me recebendo com toda a alegria aqui na igreja, por isso que eu fiquei lá na classe de casais, né, quando a gente estava compartilhando sobre alguns testemunhos. Então, meus irmãos, tudo é tudo. E às vezes, nas coisas mais difíceis, a gente tem que fazer para o Senhor. Senão, nenhum casamento, né, consegue vencer. E olha que eu estou novo, eu já estou aprendendo aí a dificuldade, né? Todo mundo que casou, quanto mais tempo tem, mais eu gosto de ouvir, porque já passou por mais dificuldades. Então, meus irmãos, tudo é tudo. Faça tudo como se fosse para o Senhor. O terceiro ponto é saber. Olha o que o versículo 24 fala. Sabendo que do Senhor vocês receberão como recompensa a herança, pois vocês servem a Cristo. Então, meus irmãos, outro ponto importante é saber que Deus é fiel. Quantos creem aqui que Deus é fiel? Glória a Deus. É bom ouvir, né, que Deus é fiel, poderoso, glorioso, maravilhoso, não é? É bênção demais. Deus é fiel, Deus é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Recompensador. É alguém que dá galardão. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos. Deus é recompensador. Então, tudo que a gente faz como para o Senhor, nada é em vão. Ainda que as pessoas não vejam, não enxerguem as respostas, ainda que as pessoas não reconheçam, quando a gente faz para o Senhor, a gente sabe que a gente serve um Deus que é galardoador. Sabendo que do Senhor vocês vão receber recompensa. Muitos desanimam porque não acreditam na fidelidade de Deus. Então elas acham que estão servindo as pessoas, estão servindo aos homens, mas não acreditam na fidelidade de Deus. Na prática. Muitos ficam esperando dessa terra. E a Bíblia diz, né? Se a nossa esperança em Cristo, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo está nessa terra, nós somos os mais infelizes ou os mais miseráveis desse mundo. Muitos desanimam, muitos não vivem uma vida por inteiro, porque não se entregam, não entendem, né, que estão servindo a Deus, um Deus fiel e galardoador daqueles que buscam. Saiba que Deus é justo, fiel, santo, galardoador. Não deixe, não caia na armadilha de desanimar. Eu tenho visto, né, e a pandemia, muitas coisas aconteceram aí nos últimos anos. Eu estava conversando até com um pastor esses dias, né, ele estava compartilhando alguns testemunhos, assim, de como que, às vezes, muitos irmãos, assim, perderam o costume de congregar durante esse tempo, né, que teve pandemia. E, meus irmãos, não tem nada melhor, não tem nada maior do que servir ao nosso Deus. Eu comecei perguntando assim, quantos estão felizes de estarem aqui? Quantos estão alegres de estarem aqui? Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade e não estão tendo? Porque muitas das vezes, as pessoas lá, muitas das vezes, eu queria estar, eu queria ir, eu queria me envolver, eu queria estar, mas muitas das vezes estão perdendo a melhor parte, que é estar com o Senhor, que é estar na comunhão, que é viver a comunhão. Então, meus irmãos, quando eu estava lá em Portugal, eu fui para lá, né, achando que muito, assim, eu estava já um pouco esgotado com o meu nível lá eu estava, na época, servindo a igreja lá de Juiz de Fora, eu estava um pouco esgotado, eu falei assim, que bom que eu vou para o intercâmbio, que eu vou dar um tempo, né, assim, eu estou muito intenso aqui no que eu estou fazendo e tal. E quando eu cheguei lá, eu não encontrei igreja, eu não encontrei irmãos para reunir. Foi uma luta, né? Porque lá tinha, na cidade que eu morei lá, tinham 3 igrejas evangélicas. 2 estavam sem pastores, e uma que tinha pastor, a igreja era tão escondida,
que eu nem com endereço, com GPS, eu encontrei a igreja. Aí um irmão que estava lá na porta, numa terça-feira de oração, falou, você está procurando uma igreja? Eu falei, estou. Não, é ali no cantinho, ali, vem comigo. E assim, quando eu vi a realidade lá dos irmãos, onde não existiam jovens, o pastor lá, um pastor muito conhecido lá, inclusive, já traduziu Paul Washer na Conferência Fiel lá em Lisboa, é um pastor muito estudado, inclusive, da Bíblia, fiz um curso do Novo Testamento com ele. Ele falou assim, Pedro, muitos aqui que vêm aqui desanimam ao ver a realidade aqui. Tem anos que eu não batizo ninguém nessa igreja. E ele falou assim, a gente não tem oferta, quando ele me falou isso, eu fiquei assim, a gente não tem oferta nem para limpar a igreja, porque eles viviam de aluguel. E aí os próprios irmãos, as irmãs fazem uma escala, e irmãs já idosas, fazem escala para limpar a igreja. É uma igreja que tem, porque lá é frio, tem um monte de mofo, tem um monte de coisa, e a gente está aqui nessa igreja bonita, cheia de gente, cheia de vigor, cheia de jovens, e quantas das vezes a gente está reclamando. E aí quando eu fiquei lá em Portugal, eu vi essa realidade, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava lá na minha igreja, cheio de irmão, todo dia um batendo na minha porta. Tinha irmão que eu discipulava que 2 horas da manhã estava me ligando. O tempo todo lá, eu estudando, trabalhando e tudo, discipulando o pessoal lá, né? A gente tinha várias células e tudo, a gente foi multiplicando. Eu falei assim, Senhor, misericórdia, me levanta neste lugar, me levanta alguma coisa. Aí Deus me deu uma estratégia lá, de estar reunindo com os irmãos que eu estava jogando futebol. Eu morava dentro de uma residência universitária, e Deus me deu uma estratégia de me relacionar com aqueles meninos. E a gente começou a estudar a Bíblia toda sexta-feira. Começou com 2, aí depois foi 3, 4, 5. Depois, no final, eu fiquei lá quase 1 ano. Foram 15 irmãos que se agregaram no nosso meio ali. E até hoje, alguns irmãos foram para essa igreja. E o pastor me mandou uma notícia na carta, uns 1 ano e pouco, 2 anos atrás, que um dos irmãos queriam batizar. E ele estava todo feliz que ele estava querendo desanimar da igreja. Então, meus irmãos, quantas das vezes a gente não valoriza a realidade que a gente está? Quantas das vezes a gente não se entrega por inteiro naquilo que Deus já nos deu? Às vezes a gente quer que Deus nos leve para longe, e às vezes Ele leva. E aí quando a gente está lá, a gente olha, Senhor, misericórdia, onde eu tinha tanto de jovem que tinha, né? Quantas pessoas se reuniam. E quando Deus, muitas das vezes, quando a gente começa a reclamar, eu falo assim que a ingratidão, ela tampa os buracos de... a gratidão, quer dizer, ela tampa os buracos de murmuração na nossa vida. Quando a gente olha ao nosso redor e fala, Senhor, obrigado pela igreja que o Senhor me deu, pelo pastor que o Senhor colocou aqui, pela célula que eu tenho, pela líder de célula que até hoje não desistiu de mim. Né? Obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor tem feito no meu meio, pelo filho que eu tenho. Olha que o Henrique, que maravilhoso, gente. Não tem lógica, não. Todo mundo concorda aqui, né? Glória a Deus. Não tem, acho que essa pergunta aqui é unânime. Então, meus irmãos, tudo que vocês fizerem, Colossenses 3, 23, façam de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Quantos cristãos não estão dando exemplo no seu trabalho, na sua vida, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, porque muitas das vezes estão achando que estão servindo homens, mas no fundo, tudo que a gente faz na nossa vida é para o Senhor, seja bem ou seja mal, seja com intensidade ou seja com mornidão, seja por inteiro ou seja pela metade. E o Senhor tem buscado, né, assim, aqueles que o busquem, adorem, em espírito e em verdade. Aqueles que se entregam de todo o coração. Que entendem que onde eles estiverem, onde eles passarem, onde eles pisarem, Ele está fazendo aquilo ali para o Senhor e não para os homens. E quando vocês fizerem assim, meus irmãos, quando vocês aplicarem essas chaves, podem ter certeza que onde vocês estiverem, vocês vão ser agentes do reino de Deus. Lá no seu trabalho, você não vai para o trabalho mais assim, mais uma obrigação para eu cumprir, mais um dia. Você vai para o trabalho assim, mais uma missão para cumprir, mais uma obra para o Senhor, mais alguém para ganhar para Jesus, mais coisas para fazer para o Senhor. E quando vocês fizerem assim, meus irmãos, podem ter certeza, como para o Senhor, vocês vão ser agentes do reino de Deus, e a gente vai ser uma igreja que vai impactar essa cidade.
Porque cada membro vai ser um ministro onde estiver. Cada membro vai ser um agente de reino de Deus lá onde estiver. Na realidade que você estiver, no trabalho que você estiver. E as pessoas vão falar, por que essa pessoa faz tudo diferente dos outros? E aí, no seu coração, você não precisa falar, no seu coração, fala, porque eu faço para o Senhor. Eu não faço para os homens. Porque eu estou servindo aqui ao Senhor. Eu estou dando aula para o Senhor. Eu estou tocando aqui no louvor para o Senhor. Eu estou lá na minha escola para o Senhor. Eu estou, eu sou empresário para o Senhor. E tudo que vocês fizerem, podem ter certeza, vai ter impacto. E saibam que vocês servem a um Deus poderoso, fiel, galardoador daqueles que o buscam. Eu creio que Deus quer levantar nessa igreja uma igreja de discípulos, uma igreja de homens e mulheres comprometidos com o Senhor, com a palavra de Deus, que onde vão estar aqui, vai honrar o nome do Senhor onde estiverem, e vão ser agentes do reino de Deus. Te colocou no seu trabalho amanhã, para ser mais prático, para ser agente do reino de Deus onde você está lá. E Deus quer levantar uma igreja que vai impactar essa cidade, que vai mudar as realidades. A gente sabe que não tem como, né? E a própria Bíblia diz, né? Com o amor de muitos vão esfriar, que muita coisa vai acontecer. Mas nós temos a missão profética de trazer o reino de Deus para a terra. De declarar, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E meus irmãos, eu queria que a gente orasse, pode se levantar. Eu não sei nem como está meu tempo aí, deixa eu só ver a hora aqui. Glória a Deus. Queria que o louvor estivesse aqui. Eu não sei o que o Senhor falou com você quando eu estava ministrando. Tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração como ao Senhor. Eu não sei se em algum momento da sua vida, você deixou de se entregar por inteiro em algo na sua jornada. Você deixou que as coisas, as circunstâncias, te levassem a se entregar pela metade, ao servir ao Senhor, no seu trabalho, fazendo de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa que vier. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para declarar que há um propósito do Senhor sobre tudo que você faz.